lancheirinha aqui térmica e ela tem um zíper aqui na parte de cima, ó. Tá? Fiz com plástico, laminado, etaflon e PVC. Ela cabe assim, esse tipo de garrafinha dentro e um lanchinho pequeno. Esse tamanho aqui que eu fiz é um pouquinho menor, tá? Só que aí quando eu ensinei a fazer os moldes eu aumentei um pouquinho. Ela tem esse zíper aqui também, ó, que para uma criança que leva fichinha da cantina ou dinheiro, também fica legal colocar esse bolsinho aqui, eu ensino a fazer, tá? E ela tem essa parte aqui das alças, eu falo, ensino no vídeo a reforçar, como faz para reforçar essa parte aqui das alças, tá bom? Ela não tem viés por dentro toda, ela só vai ter viés lá dentro, nessa parte aqui do fundo e nessa parte aqui. Essa parte aqui de cima e as laterais não tem viés, tá? Para vocês que não gostam de viés, é uma ótima opção. Na aula lá no Facebook, eu ensinei a fazer o molde, só que eu ensinei um pouquinho maior. Então você vai fazer essa parte aqui do zíper com 26 centímetros. Se você quiser uma lancheira um pouquinho maior, dá para colocar potinho com frutas, alguma coisa a mais na lancheira. Se você quiser uma lancheira assim compacta como essa que eu fiz, ela serve também como porta-mamadeiras. Aí coloca uma mamadeira de água e uma mamadeira de leite. Cabe duas mamadeiras certinhas aqui dentro, tá? Essa medida aqui, então essa medida aqui é 20 centímetros, desse tamanho, tá? Aí se você quiser uma maior, é só fazer do jeito que eu ensino lá no vídeo. Esse vídeo foi gravado ao vivo no Facebook. Ele está disponível aqui no YouTube também e no Facebook. Quem não tiver visto esse vídeo ao vivo, vai na aba Vídeos, na página do Facebook, Aline Ribeiro Moldes Criativos, que você vai encontrar o vídeo ao vivo. Se você quiser ver aqui no Facebook, no YouTube, ele vai estar gravado, só que vai ter as conversas, eu tirei dúvidas sobre a parte térmica, sobre o fogo, sobre materiais sobre mochilas, sobre outras partes de outros moldes para quem está iniciando. Então foi um vídeo de um bate-papo e no final do vídeo eu ensino a fazer o molde. Aí se você não quiser essas partes do bate-papo, é só passar o vídeo para frente que você vai ter o molde dessa peça aqui, tá bom? Então agora vamos passo a passo, que a confecção da peça é a mesma, tanto para esse tamanho aqui de 20 centímetros no zíper, quanto para esse outro tamanho do molde, que é 26 centímetros no zíper. Bom, pessoal, então aqui, ó, eu tô posicionando aqui o molde no material. Eu vou posicionar ele do lado direito, porque esse material é um PVC e ele tem esses carros aqui, eles têm sentido. Além deles ter sentido, eles têm uma continuidade aqui no desenho. Então, se for o desenho, os carros vão se formando assim em linhas retas. Então, eu preciso posicionar o molde do lado direito para ter certeza que eu vou estar pegando os carros de forma correta aqui, para não ficar assim, por exemplo, né? Então, ó, tá dando uma tremidinha aqui que eu tô segurando a câmera com a mão para poder mostrar bem essa parte aqui. Aí eu vou posicionar aqui, ó, de maneira que eu vou ter o mínimo de perda possível de material e vou ocupar o lugar aqui bem certinho, onde eu vou pegar os carros todos na posição certa. Então, eu vou posicionar o meu molde desse jeito aqui, desse formato e do lado direito. Vou riscar o material aqui toda a volta. Então, aqui eu tenho que pôr um peso, tá? Alguma coisa pesada para prender esse meu molde. E conforme eu for riscando, eu vou segurando a extremidade do papel para eu poder riscar certinho. Eu risco e corto em toda a parte do risco. A mesma coisa eu vou fazer o bolso,
aqui é um bolso que é pequeno, então eu nem fiz um molde dele. Eu vou simplesmente riscar com essas medidas e cortar o bolso. Quem for fazer em maior quantidade, o interessante é sempre ter o molde, porque é muito mais fácil você pôr o molde riscado do que você ficar fazendo medidas toda hora. Como aqui eu só vou fazer essa, por enquanto, eu vou fazer esse bolso. Se eu precisar fazer mais peças, eu vou fazer esse molde e vou replicar ele em quantas vezes eu precisar fazer essa lancheira, tá bom? Então, eu vou cortar aqui e já mostro pra vocês. Quero dar outra dica aqui pro corte. O PVC, ele pode ser cortado com estilete comum. Esse meu aqui é aquele mais larguinho, é mais fácil porque a lâmina dele é mais resistente. Pode até cortar com o fino, só que o fino, a lâmina tem uma certa instabilidade, então é melhor ser esse mais largo, um material barato, de fácil acesso aí para todo mundo. Então aqui, ó, eu tô usando uma régua de alumínio, que também é uma régua bem barata. E aí eu vou posicionar, eu acho que não tá dando para ver o risco que eu fiz aqui do molde, mas aqui eu tô vendo o risco. E eu vou posicionar aqui, ó, então eu seguro firme, pressiono para baixo, e o estilete também eu pressiono para baixo, ó. E vou vir aqui. É importante, quando for cortar com estilete, se você não tiver, se você for comprar um estilete, já compra régua de alumínio, tá? Porque se você fizer isso com a sua régua comum, você pode até fazer, só que o estilete arranca uma lasca da régua, tá? Então, ó, eu já cortei até duas partes. Ah, outra coisa, eu dobrei aqui, vocês estão vendo que tem presilhas aqui, ó, porque eu dobrei já para cortar a frente e as costas junto. Tem também a opção da gente cortar com a régua que a gente usa e o cortador circular também vai cortar. Só que aí tem gente que não tem, né, a régua e o cortador circular. Então pode ser cortado aqui com estilete. Quem não tiver base de corte, vai ter que cortar com a tesoura. Então aí, no caso de cortar com a tesoura, às vezes você pegando dois tecidos juntos assim, pode ser que o de baixo saia um pouquinho, você vai ter que dar uma acertada maior. Mas também dá para cortar com a tesoura frente e costa juntos. Essa parte aqui você risca, dobra o material e corta com a tesoura. Depois, se sair um pouquinho do lugar, você só vai acertando, tá? Pronto, pessoal, cortei aqui os materiais, né? Então, cortei duas vezes no tecido externo, esse aqui é um PVC. Cortei duas vezes no forro. Esse forro aqui é um plástico laminado fosco. O bolsinho eu cortei uma vez no PVC e uma vez no plástico. E depois eu cortei o etaflon. Para quem vai costurar em máquina doméstica, você vai cortar toda a lateral menor, tá? Todas as partes aqui menor, e vai encaixar isso aqui dentro da peça, entre o forro e o tecido externo, e não vai costurar ele na máquina. Então ele vai ficar, a medida que você vai tirar aqui em toda a volta, vai ser uma média de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Mas aí, aqui eu cortei na medida certa para poder costurar tudo junto, tá? Se você não quiser usar como forro o plástico leitoso, então você, ao invés de usar aqui o plástico laminado, você vai usar um plástico cristal, tá? Mas de qualquer forma, esse material ele tem que ter um forro. Bom, então aqui eu vou começar pelo zíper do bolso. No caso aqui da minha lancheira, como eu disse lá no vídeo do molde, eu fiz a frente referente a 20 centímetros, então meu bolso ficou 20 por 15. No caso do molde que eu ensinei, eu fiz um pouquinho maior, com 26. Então, o meu bolso é 26 por 15. Aí, o zíper, eu faço sempre 1,5 centímetro a menos. Então, nesse caso, se você for fazer com 26, essa parte do zíper vai ter 24,5.
Essas extremidades eu tô colocando um viés para fazer o acabamento, já com o cursor no zíper. Faço o acabamento nas duas extremidades, dobro o viés, né, ao meio e faço uma costurinha na extremidade. Se você quiser ver esse zíper e esse bolso com mais detalhes, tem um vídeo que eu vou deixar o link aqui abaixo, que é o vídeo do estojo triplo, onde eu explico certinho como eu faço a colocação desse viés para fazer o acabamento desse zíper e faço esse mesmo bolsinho no estojo também, tá bom? Aí eu vou só terminar de costurar esse zíper aqui e aí já fica pronto. Agora eu vou começar o bolso. O bolso eu cortei uma vez no PVC e uma vez no plástico. Vou colocar direito com direito, vou fazer uma costura na volta, deixando uma abertura na parte de cima, tá? Na parte de cima do tecido. Se o seu tecido tiver lado, lembra de deixar aí a abertura na parte de cima. Vou passar uma costura. E fazer o acabamento ali, dando um retrocesso no começo e no final. Vou tirar os cantinhos na diagonal para não ficar emboladinho os cantos. Vou desvirar aqui esse bolso e vou desvirar com bastante calma, porque eu estou usando um plástico. Na verdade, esse bolso aí, ele deveria ser feito com tecido, tá? Com algum tipo de tecido ou forro sintético, para não ter esse problema de desvirar, porque o plástico realmente tem que ter muito cuidado, porque ele rasga. Eu vou ajudar com um pincel, o cabinho do pincel, que é bem redondinho, vai me auxiliar, não pode puxar muito, né, para não rasgar o plástico. E aí eu vou assentar esse tecido, esse plástico, e vou fazer ali a dobrinha e vou ajudar com os prendedores para poder fazer a marcação, porque como não pode passar, né, aí tem que fazer essa marquinha. Eu vou posicionar ali no zíper, com o zíper fechando à esquerda, e o meu tecido do bolso, ele tá encostado nos dentinhos do zíper, só que a minha costura vai ficar com meio centímetro depois dos dentinhos, então não vai ter problema, que não vai pegar depois na hora de abrir o cursor, tá? Porque a costura tá abaixo. Aí eu vou ajudando sim com a tesourinha para poder jogar esse tecidinho todo para dentro, para ficar um acabamento bem certinho. Faço ali um retrocesso no começo e no final. Agora eu vou pegar a parte da frente da lancheira, tô medindo ali para ver qual que é a parte de cima e a parte de baixo, porque a parte de baixo é maior, né? Vou passar uma linha ali, vou riscar 10 centímetros abaixo da linha do tecido para poder fazer a colocação do bolsinho. Nessa mesma linha eu vou marcar o meio. Faço a marcação do meio em cima da linha que eu fiz. E vou marcar o meio do zíper pro lado do avesso. Aí o bolsinho fica assim, mas aí eu vou costurar no avesso, né? Então eu vou costurar ele virado para cima, em cima da linha e garantindo que tá ali unido o meio do zíper com o meio da marcação que eu fiz ali na linha. Vou passar uma costura ali, tô passando a costura de meio centímetro no zíper, em cima do zíper e no tecido externo na parte da frente. Faço um retrocesso, um começo e no final. E aí o bolsinho fica assim, posicionado assim. Eu dou uma leve dobradinha ali no zíper para ele ficar bem encaixado, bem posicionado. E vou prender ali a parte de baixo com um alfinete, só onde eu vou passar a costura. Aí vou garantir ali que tá reto e vou prender o alfinete também do outro lado.
Onde eu vou passar a costura não tem problema, vai fazer um furinho, mas eu vou passar a costura em cima. Aí eu vou começar ali perto do zíper, não precisa passar essa costura em cima do zíper, só no tecido do forro. Vou afastando o forro para dentro, para poder ele não ficar aparecendo pro lado de fora. E essa costurinha aí que eu tô fazendo é de meio pezinho de máquina. Quem não tem segurança em fazer essa costura com meio pezinho, faz com um guia. Tô ali garantindo de novo as medidas. E vou fazendo essa costura de meio centímetro, de meio pezinho de máquina, até o final ali. E vou dar um retrocesso antes de pegar em cima do zíper. E aí, fica assim o bolsinho da frente, forradinho, com o zíper embutidinho lá. Vou colocar já o zíper da parte de cima. Então, vou pôr direito com direito do zíper com direito do tecido, né? Vou prender com clipes. E vou colocar o forro com o direito virado para baixo. Vou posicionar alinhando com o tecido, ali ó, pontinha com pontinha, com o tecido externo. E prendendo. Vou passar ali uma costura, dando um retrocesso no começo e no final. E acertando ali o zíper para ele ficar esticadinho, sem fazer ondas, porque o zíper acaba escorregando um pouquinho. Quem quiser nessa parte, pode colocar o alfinete ali onde vai passar a costura, que não tem problema, tá? Aí vou desvirar e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Colocar tecido externo de direito com o zíper. Vou prendendo, alinhando ali com o outro tecido que eu já costurei. Prendo e ali o direito do tecido do forro virado para baixo da mesma maneira e vou prender lá no mesmo lugar, alinhando as pontinhas para garantir que vai ficar tudo retinho. Faço a mesma costura, um retrocesso no começo e no final, tô sempre ali garantindo que o zíper vai ficar reto. Passo o corsil para trás e vou fazer essa costurinha aqui até o final e dar um retrocesso. E vou pegar o etaflon. O etaflon eu vou cortar ali, a parte que eu fiz a costura no tecido eu não fiz no etaflon, então eu vou tirar aquela parte, que no meu caso aqui é meio centímetro, então eu vou tirar ali ó, da parte de cima do etaflon meio centímetro. Vou encaixar o etaflon entre o tecido externo e o forro, olha lá, de um lado só por enquanto. Vou encaixar e vou prender ali, ó, juntando as pontinhas, ó, porque como foi tudo cortado com o mesmo molde, eu tô juntando ali as pontinhas. Vou juntar do outro lado também. Nesse caso aqui, quem for fazer essa parte com o etaflon menor, não vai precisar ter esse trabalho de juntar as pontinhas, nada. É só encaixar ele lá no meio, que ele vai ficar no meio, e a costura vai ser rebatida ali, ó. No meu caso, eu vou rebater tudo junto, tecido externo, vai estar o etaflon lá no meio e o forro. Se você estiver fazendo menor, você vai rebater da mesma maneira, mas não vai pegar o etaflon, porque ele vai estar menor, tá? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. E aí, quem não estiver usando o etaflon como eu estou usando, não vai precisar fazer essa parte aí, tá? Só vai encaixar ele lá no meio. E vou rebater aí a costura do outro lado. Estou usando aí a medida de meio centímetro para essa margem de costura aí. Agora vamos para a parte da alça. Então, eu cortei um pedaço de 10 centímetros de alça e coloquei num quadro da mesma espessura da alça. A alça é 30 milímetros e o quadro também é 30 milímetros. Vou dobrar ali ao meio e vou fazer uma costurinha para segurar. Vou pegar a alça eu cortei 1,20 m, tá? E vou pegar também o regulador. Na alça, eu gosto de queimar um pouquinho a ponta aqui, ó, para garantir que ela não vai desfiar. Essa daqui não desfia, mas para garantir. O regulador tá com aquela parte que é a emenda virada para baixo, eu vou colocar
de baixo para cima e de cima para baixo, deixando aquela partinha ali no meio. Ó, vou dar uma folga ali da alça. A mesma parte da alça eu vou colocar de cima para baixo no quadro e vou voltar com essa alça pelo mesmo caminho que eu fiz anteriormente, tá? Vou dar uma folguinha e vou colocar a alça ali, ó, de baixo para cima, do mesmo jeito que eu coloquei antes, e deixando a parte do meio e de cima para baixo. Veja que essa parte aí tá no meio da alça que eu já tinha colocado. Aí vai ficar aquela pontinha ali para baixo, assim, ó, tá? E eu vou passar a costura ali naquela parte. Então, eu dou uma folga ali para a alça, me dá espaço para eu encaixar ali na máquina e fazer uma costura. Faço uma costura com retrocesso no começo e no final, depois eu passo outra costura para garantir, tá? E aí vai ficar presinho ali o regulador e na ponta, aquela ponta da alça, vai ficar o quadro com uma partinha de alça ali para segurar, tá? Eu vou prender essa parte do quadro do lado direito da bolsa e vou deixar uma sobra ali de 1 centímetro e passar uma costurinha só de segurança, bem na pontinha ali do encontro do tecido, e vou, né, centralizar essa alça ali no zíper, né? Vou deixar ali do outro lado do mesmo jeito. Vou deixar um pouco de sobra e vou fazer uma costurinha de segurança. Então, eu tô prendendo essa alça no zíper, tá? Vou agora fazer a parte da costura do tecido. Então, eu vou tirar esses clipes que estavam segurando o forro com o Etaflon. Nessa parte aí, quem for fazer com o Etaflon menor não vai costurar em cima do Etaflon, mas aí, como eu fiz do mesmo tamanho do molde, eu vou costurar em cima dele, tá? Vou prender, vou unir todas as pontinhas ali. Quem não for costurar em cima do Etaflon, vai só unir o tecido externo, juntar ali todas as pontinhas, de um lado, do outro, em cima, embaixo, para garantir que vai ficar tudo reto. E vou passar uma costura nas duas laterais. Aí eu poderia usar um pouquinho de óleo, um pouquinho de hidratante, para esse Etaflon correr um pouquinho melhor, tá? Mas aí no meu caso não precisou. Só passando a costura aí dos dois lados. Deixa um pouquinho no último, bem maior, para não picotar o Etaflon. Aí vou fazer a mesma costura no forro, que é o plástico. Vou costurar as duas laterais maiores. Aí minha câmera começou a dar um pouquinho de desfoque. Eu quero até pedir desculpa para vocês, porque a gravação eu não tinha visto que tinha ficado desse jeito. Então vai começar a desfocar, mas tá dando para entender, tá bom? Se alguém ficar com dúvida, é só me perguntar. Aí eu vou começar ali e vou terminar e fazer um retrocesso. Tá? Então ficou assim. Aí eu vou juntar ali, ó, a caixinha de leite agora, tá? Então eu vou juntar ali o tecido externo, garantindo, ó, que ele tá retinho lá do outro lado, que ele não tá formando pregas. E vou também fazer a formação da caixinha de leite ali no tecido do forro, no plástico. Vou costurar todo mundo junto. Então, nessa posição aí, ó, que eu mostro pra vocês, e vou passar uma costura. Ó lá, vou passar uma costura de um pouco mais de um pé de máquina para garantir que tudo está sendo costurado. Estou sempre ali olhando se o tecido externo está costurando direito. Ali eu faço um reforço na alça. Então, eu faço mais uma costura ali na ponta para reforçar. Ó, faço a mesma coisa do outro lado, garante assim que a parte do meio vai estar no meio da alça, junto o tecido externo ali, garantindo que ele não vai estar formando pregas. Faço a mesma coisa no forro, igualzinho eu fiz do outro lado, garantindo ali que a costura vai estar no meio também ali, ó. Tá? E aí eu vou fazer uma costura. Faço a primeira costura, né?
em todas as partes juntas. E depois para dentro, na parte da alça, só a alça com o zíper, eu faço uma outra costura de reforço com bastante retrocesso para poder segurar essa alça certinho nesse zíper. Olha lá. Tá? Aí agora eu posso soltar tudo e já vou desvirar a peça. Eu desviro essa peça com bastante cuidado para tomar um cuidado com o plástico, né? Então ficou assim, ó, a parte de cima vê que fica toda embutidinha e a alça fica pro lado de dentro. Essa parte aí, quem for fazer também com o etaflon menor, não vai ter esse problema de segurar o etaflon. Como o meu tá do mesmo tamanho, então eu tenho que segurar ali. No caso eu coloquei clips, mas a minha dica para você que estiver fazendo do mesmo jeito que eu fiz, você pode colocar um pedaço de fita dupla face. E aí você não vai precisar ficar segurando tanto com clips assim, porque eu vou juntar todas as partes agora. Forro, etaflon, tecido externo. A outra parte do tecido externo, etaflon e a outra parte do forro. Tudo junto ali, tá? Então se você quiser colocar ali a fita dupla face, inclusive ali na parte da caixinha de leite, vai facilitar bastante se você não tiver acostumado a usar o etaflon. Mas quem não estiver fazendo com o etaflon do mesmo tamanho, não vai ter esse problema. É só juntar forro com tecido externo e fazer essa costura aí, tá bom? Nesse momento, eu tenho que fazer o viés. Então, eu aconselho você a fazer o viés do mesmo material, do plástico, para ficar garantido que vai ficar tudo impermeável. Eu esqueci, na verdade, de fazer aí o viés. E aí depois do viés da parte de baixo, você vai para a caixinha de leite. Do mesmo jeito da parte de cima, né? Eu tenho que garantir que o tecido externo tá retinho, que não tá formando pregas. Vou unir ali costura com costura, tá? E aí eu tô prendendo com clips, mas você pode fazer essa parte aí com a fita dupla face para facilitar também. Vou enfiar o dedo ali para esticar o tecido externo, ó. Vou cortar um pouquinho de excesso para eu conseguir observar bem o tecido externo, porque é ele que vai me guiar para fazer essa costura, tá bom? E aí vou passar uma costura ali de um pé de máquina, unindo tudo. E aí depois disso aí eu já posso também passar o viés nessa pontinha. Corto o excesso e passo o viés. Aí eu esqueci de passar, tá? E aí do outro lado é a mesma coisa, lá, costura com costura, prende, segura, garante que o tecido externo não tá dobrado. Vou enfiando a mão ali pelo lado de dentro para garantir que vai estar, né, o tecido externo esticado, como eu já tinha falado. E vou prendendo ali com os clips, ó. Corto sempre os excessos para eu tenho que ver o tecido externo ali pelaquela partinha. E vou passar a mesma costura. Ali até ajeitei um pouquinho mais com a tesoura, para não fazer pregas. Passar a costura ali de um pezinho de máquina e dar um retrocesso no começo e no final. Como eu esqueci de passar o viés, né? Eu tô cortando ali os excessos para deixar tudo bem rente, para depois eu passar esse viés aí. E aí a peça fica assim, só com viés na parte de baixo e a parte de cima tá embutida. Então a lancheira ficou dessa forma, com esse bolsinho no meio. Ela também pode ser usada como porta-mamadeira. Convido vocês a participar do grupo fechado lá no Facebook, Moldes Criativos. Todos os materiais utilizados nessa aula são lá da Lojinha da Jo. A Lojinha da Jo é no Facebook, vou deixar o link aqui para vocês na descrição. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!